Bom dia, gente, tudo bem? Hoje nós iremos falar sobre ebulioscopia. E os participantes desta apresentação é a Amanda, a Bruna, o Danilo, eu, no caso de Dir, a Giovana, a Taliane e o Vinícius. Bom, e os conceitos que vamos abordar nesta apresentação são as propriedades coligativas, a ebulioscopia, que nada mais é do que elevação de temperatura de ebulição, e um conceito ali, o líquido na sua forma pura terá uma temperatura de ebulição X, se adicionarmos o soluto ela irá aumentar. E a Thalia vai demonstrar algum desses conceitos em um vídeo a seguir. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar para vocês o que é ebulioscopia através de um experimento feito em casa quando eu vou preparar meu café. Já liguei aqui a minha fonte de calor e agora é só esperar. Nesse experimento, o meu solvente é a água, o meu soluto é o açúcar. Bom, agora começou a aparecer essas bolinhas aqui, que são as moléculas de água que já entraram em estado de vaporização. Só que elas não conseguem subir por conta da pressão vapor delas serem menor que a pressão atmosférica. Por exemplo, no Rio de Janeiro, elas vão começar a entrar em ebulição aos 100 graus Celsius. Mas estamos no Mato Grosso do Sul, um pouquinho a mais, então a pressão será menor. Agora vamos esperar até começar a ferver. E quando ela começar a ferver, eu vou explicar o que acontece. Bom, ela já começou a subir aqui. Significa que a pressão vapor das moléculas de água se igualaram com a pressão atmosférica do ambiente. O que vai acontecer é que elas vão começar a subir até entrar no estado de ebulição da água. E a água, ela vai fazer o processo de ebulição normalmente, porque ela vai, por exemplo, alcançar ali 100 graus Celsius e vai exercer a função de ebulir. Bom, a água já começou a entrar em estado de ebulição e eu vou acrescentar o soluto, que é o açúcar. Eu vou acrescentar aqui umas 2 colheres, que eu gosto bem doce. As 3 mais ou menos já tá bom. Eu vou mexer aqui pra dissolver. Bom, vocês perceberam que parou de fazer o processo de ebulição, certo? Isso é devido ao processo. Bom, isso ocorre porque as moléculas de água e as moléculas do meu soluto, que é o açúcar, elas estavam entrando em processo de interação e fez com que o vapor da água das bolinhas parassem, mas agora elas já estão se igualando e a água volta a fazer o processo de ebulição. Por isso que quando a gente queima a mão com a água, com o açúcar, é mais grave do que seria se fosse só água, porque a ebulição vai ser uma temperatura maior do que a normal. Então, a ebulioscopia é quando a solução ela vai ter o processo de ebulição maior do que ela seria se fosse uma substância pura. Bom, a partir de uma mesma temperatura, a pressão de vapor do solvente em uma solução de soluto não volátil é o soluto que tem o ponto alto de ebulição vai ser menor do que a pressão de vapor de um solvente puro. Isso acontece porque a energia necessária para que possa iniciar a ebulição do solvente em uma solução de solução não volátil vai ser maior do que a temperatura de um solvente puro. Na página 20, o gráfico vai mostrar a variação da pressão de vapor, da temperatura do solvente puro e de uma solução desse solvente, onde a solução vai possuir uma maior variação do que a do solvente. Então, eu vou falar um pouco sobre pressão máxima de vapor e ebulição. Um exemplo que eu dei aí, como determinada água, volume de água, ele foi submetido a uma pressão externa de 760 milímetros de mercúrio. Aí, vamos imaginar que você está com um pote de café lá, aquele pote que você ferve a água do café, coloca no fogo e deixa ele esquentar. Ele vai entrar em ponto de ebulição. O ponto de ebulição da água, como a gente sabe, é 100 graus Celsius. Só que tem a pressão externa de vapor, né, que é 760 milímetros de mercúrio. Ele tem que se igualar a essa pressão externa. Aí tá. Depois que ele entrou em ebulição, você vai adicionar um soluto não volátil. O que é esse soluto não volátil? É aquele que tem o soluto que tem um ponto alto de ebulição, aquele que vai demorar mais ainda para entrar em ebulição. Se o da água é 100, ele é bem mais que 100. Aí tá, você adicionou esse soluto não volátil aí na água.
aí ele vai parar. A água vai, igual você coloca, por exemplo, um sal, um negócio na água lá. Você vai ver que ele vai, as bolhas da água vai abaixar tudinho. Aí depois de um certo tempo que ela vai voltar a soltar a bolha e ebulir de novo. Então ela vai correr uma temperatura superior a 100, que é esse soluto. Aí a gente conclui que esse soluto não volátil, quando a gente coloca no solvente, ele provoca um abaixamento da pressão de vapor, certo? Aí, consequentemente, vai aumentar a temperatura da ebulição da solução, certo? A lei de Raoult. A lei de Raoult diz que a diferença do ponto de ebulição do solvente numa solução T e o ponto de ebulição do solvente puro T2 corresponde à elevação ebulioscópica, ΔE, e é diretamente proporcional à concentração molar dessa solução. Então, temos a fórmula ΔE igual a KE, que é a constante de proporcionalidade, ou constante ebuliométrica, vezes a molaridade. Ou, a gente também tem T menos T2, que no caso é o ΔE, em que o T é o ponto de ebulição do solvente e T2 o ponto de ebulição do solvente puro. Ou seja, temos as diferenças de temperatura da solução. Isso igual a KE, que é a constante ebuliométrica, como eu já disse, vezes a molaridade. Constante ebuliométrica. Bom, a constante ebuliométrica ela é definida como o aumento do ponto de ebulição de um solvente puro, provocado pela adição de uma quantidade de solvente suficiente para formar uma solução de concentração molar, ou seja, 1 mol por quilo. A lei de Raoult para calcular a massa molar de um soluto. Bom, a gente tem T menos T2, como eu disse, é as diferenças de temperatura da solução, ou ΔE. Isso igual a KE vezes M1, que é a massa do soluto, vezes 1000, sobre M1, que é a massa molar do soluto, vezes M2, que é a massa molar do solvente. E essa massa do solvente sempre em quilos. E KE pode ser calculado por KE igual a R vezes T ao quadrado sobre 1000 vezes LV. E o Danilo explicará um pouquinho mais à frente sobre o que é cada coisa desta forma. Oi, gente, tudo bem? Bom, eu falarei agora do que significa essas letras e afins usadas nas fórmulas da ebulioscopia. Nas fórmulas que o Vinícius explicou, há algumas letras e essas letras possuem significados. Então vamos lá. O KE, que é esse K com esse E pequeno, ele representa a constante de proporcionalidade. O T maiúsculo, ele representa a temperatura absoluta de ebulição do solvente puro, que é o K, né? Esse L com esse V é o calor latente de valorização em cal multiplicado por gramas elevado a menos 1. E esse R maiúsculo, ele é a constante geral dos gases, que é 2Cal multiplicado por K elevado a menos 1, multiplicado por mol elevado a menos 1. E esse calor latente de valorização, gente, é a quantidade de calor necessário para passar 1 grama do solvente da fase líquida para a fase vapor, sem alteração da temperatura. E o K, ele possui valores, esses valores são tabelados, né, de acordo com seus vários solventes, que eles possuem muitos. Aí eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês, como vocês podem ver nessa tabela. Essa tabela foi dividida entre solvente, o ponto de ebulição e o valor da constante, que é o K. Bom, temos o solvente água, que seu ponto de ebulição é 100, e o valor da constante, que é o K, é 0,52. Temos o solvente ácido cético, que o seu ponto de ebulição é 118,1 e o valor de K é 2,93. E temos o solvente álcool etílico, que seu ponto de ebulição é 78,4 e o valor da constante é 1,22. E vale lembrar que nas soluções iônicas, a lei de Raoult é corrigida pelo fator I, né? Que coloca lá o fator I, que esse fator é de Van Hoff. Não sei pronunciar direito. E essa substituição, ela resulta nessa expressão, que é ΔE igual a KE multiplicado por W multiplicado por I, ou
T menos T2 igual a KE multiplicado por W multiplicado por I. Bom, gente, agora eu vou resolver um exercício com vocês sobre ebullioscopia. O exercício é bem simples, vai envolver alguns conceitos que a gente explicou aqui. Vamos ler a questão. A respeito das propriedades das soluções, considere as afirmativas a seguir. Item 1. A água do mar ferve a uma temperatura mais baixa que a água pura, ambas ao nível do mar. Bom, como todo mundo sabe, a água do mar contém um soluto, que nesse caso é o sal. Ferve a uma temperatura mais baixa que a água pura. Bom, a ebullioscopia nos disse que quando tem um soluto, e esse soluto é não volátil, que é o caso do sal, a temperatura para ele ferver, a temperatura para ele entrar em ebulição vai ser mais elevada e não mais baixa. Então, no caso aqui da água pura, a pressão de 1 atm, ela ferve, ela evolui com 100 graus, com 100 graus Celsius. E, no caso do soluto, ela vai ferver com 102, 103, 104 graus. Portanto, a temperatura para ela ferver vai ser mais alta. Então, a 1 automaticamente está errada. Item 2. A água do mar congela a uma temperatura mais baixa que a água pura, ambas ao nível do mar. Lembrando que aqui, quando ele fala água pura, é água sem soluto, não é água normal, é água que a gente bebe. E se para ferver é uma temperatura mais elevada, para fazer o processo inverso, que é congelar, que é tornar o líquido em sólido, vai ser mais baixa mesmo. Esse é o princípio da crioscopia, que diz que quando tem um soluto, para congelar, para ele se tornar sólido, vai ser uma temperatura mais baixa. Então, por isso, a 2 está correta. 3. Uma solução aquosa de sacarose, para quem não sabe, a sacarose é o açúcar, né? Uma solução líquida com açúcar, ferve a uma temperatura mais alta que a água pura, ambas ao nível do mar. Bom, como eu já falei, a ebullioscopia nos diz que quando tem um soluto não volátil, que é o caso da sacarose, a temperatura para ele ferver, para ele evoluir, vai ser mais alta mesmo. Se no caso da água pura, como eu disse aqui na 1, é 100 graus Celsius ao nível do mar, a pressão de 1 atm, aqui no caso com essa solução com sacarose vai ser 102, 103, 105, vai ser maior. Então, portanto, a 2 está correta. A 2 está correta. Agora a 4. A 3, né? A 3 está correta, a 2 também. E agora a 4. Uma solução aquosa de sacarose congela a uma temperatura mais alta que a água pura, ambas ao nível do mar. Bom, essa daqui é quase a mesma coisa que a 1, que a 2, só que ao invés de ser com sal, é com açúcar. E aqui ele diz que se tiver um soluto, a temperatura vai ser mais alta. Pelo contrário, para ele congelar, a temperatura vai ser mais baixa ainda. Se no caso da água pura é 0 graus, que é 0 graus, aqui no caso da sacarose, com essa solução, vai ser tipo menos 0,5, menos 1 graus. Menos 1 graus. Então, a 4 está errada também. Eita, 4 está errada. E a 3 está certa. Agora vamos para as alternativas, né? Todas estão corretas? Não. A 1 e a 4 está errada. 1 e 3 são corretas? A 1 está errada e a 4 também, né? Aqui é 4, falei 3. 1 é correta? Não. E 3 é incorreta? Também não. 1 e 3 são incorretas? A 1 é incorreta, agora a 3 não. Então a alternativa que sobra para a gente marcar é a alternativa D. E concluímos essa questão. Espero que vocês tenham entendido. Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai resolver um exercício da PUC do Rio Grande do Sul, onde 2 recipientes iguais contêm líquidos em contínua ebulição. O recipiente 1 contém água pura e o recipiente 2 contém água do mar, que é a água salgada. O gráfico que melhor representa a variação das temperaturas dos líquidos em função do tempo é... Aqui nós temos 5 alternativas para nós analisarmos a água pura e a água salgada em função da temperatura e do tempo.
Vamos por pontos. Vamos analisar primeiro o recipiente 1, que é a água pura e o seu ponto de ebulição é menor que a água do mar, certo? A água pura atinge o seu ponto de ebulição a 100 graus Celsius ao nível do mar, e suas moléculas passam para o estado de vapor. Deste modo, o líquido atinge 100%, 100 graus Celsius, e permanece constante, até que todas as moléculas de água saiam do seu estado líquido. Ou seja, no gráfico, o recipiente 1 precisa estar em um estado constante, que é uma linha reta, retilínea. Aqui a gente já pode excluir a letra B, que mostra que o recipiente 1 está crescendo, mas não, o recipiente 1 ele precisa estar constante, assim como nós verificamos na letra A, na letra C, na letra D e na letra E, certo? Agora vamos analisar o recipiente 2. A água salgada, quando inicia o seu processo de ebulição, com o passar do tempo, o solvente começa a evaporar. O que é o solvente? É a água. O sal é o soluto, o que torna a solução mais concentrada. O que isso significa? Conforme a água vai evaporando, vai sobrando menos água e a quantidade de sal permanece, ou seja, aquela solução vai se tornar mais concentrada, entende? Conforme, à medida que o solvente vai evaporando e o soluto vai ficando, né? Assim, à medida que a ebulição avança, o ponto de ebulição continua a subir, ou seja, o ponto de ebulição não é constante, ele continua a subir. Dessa maneira, a gente já pode excluir a letra A letra B já tínhamos excluído, e a letra D. Ficamos com a letra C e a letra E. Como fazer para a gente chegar nessa conclusão? Como fazer para a gente decifrar esse mistério, né? Vamos lá, voltando ao primeiro ponto que eu havia falado, que eu falei que o recipiente 1, a água pura, o seu ponto de ebulição é menor que a água do mar. Ou seja, o seu ponto, a sua temperatura é menor. Logo, nós podemos chegar à conclusão que é a letra C, certo? Porque na letra E, o ponto de ebulição da água do mar é menor que o ponto da água pura. Ou seja, a água pura é maior do que a água do mar. Sendo que nós já tínhamos chegado à conclusão que a água pura tem um ponto de ebulição menor do que o ponto de ebulição da água do mar, justamente por ser uma água pura e não ter um soluto ali incluído, certo?